A gente vê esse plantio de lavoura de subsistência e a gente chama de subsistência porque aqui se planta milho e feijão. Somente milho e feijão macaça. Milho e feijão macaça. E a gente vê 3 linhas de feijão macaça ou macaçá entre 2 linhas de milho. E a gente vê também aqui o tamanho do milho, tamanhos diferentes. Tamanhos diferentes do milho plantado no mesmo espaço, no mesmo dia, submetido aos mesmos elementos climáticos. Aqui mais próximo de nós, o milho já com 75 dias, não passa de 40 centímetros de altura, amarelo, já perdeu a clorofila, o verde, que é o sangue da planta, porque lhe falta alguns ingredientes para se manter vivo. E lá mais na frente a gente vê um milharal maior, na mesma linha do milharal, um milharal bem maior. À medida que vai se aproximando lá da depressão do terreno, que é uma baixada, e lá no meio, com certeza, existe um riacho. O que acontece é que na parte mais alta, à medida que o homem vai passando o arado da capinadeira, para lá, para cima e para baixo, na mesma direção aqui da depressão do terreno, ele vai arrastando o solo aqui de cima, lá para baixo. Então nós podemos dizer que aquele milharal que está bem maior na mesma carreira, e até verde, mais verde do que aqui, ele recebeu não só mais solo, uma maior porcentagem de nutrientes minerais do solo, mas também recebe mais água. Embora a precipitação pluviométrica seja a mesma, que vem da atmosfera de cima para baixo, mas a água que escorre daqui para lá vai deixando mais água na parte baixa. É uma lógica natural que não há o que discutir. Mas outra coisa que a gente tem que dizer é que aquele milharal maior, na mesma linha de milho, ele está pendoando, já botou pendão, e aqui nada, mal saiu da cova. Então, como a gente disse, faltou solo, ou seja, o solo aqui é mais fino do que lá para a depressão do terreno, para a baixada. Aqui deve ter um solo que resta no máximo 20 centímetros, enquanto que lá para baixo vai se tornando cada vez mais, vamos dizer assim, uma espessura maior, podendo chegar lá na margem do riacho, um solo de sedimentação de 1 metro de espessura, enquanto que aqui 20 centímetros. E 20 centímetros seria o solo suficiente para se desenvolver o milho, o milharal, o feijão, porque as raízes dessas plantas são bem curtas, no máximo 30 centímetros de comprimento. Quando adulto, o milho e o feijão tem no máximo 30 centímetros de comprimento das suas raízes. Mas ele não está conseguindo, nesse solo de pequena espessura, tirar os nutrientes minerais que precisa. Também não tem água. Porque quanto maior a espessura do solo, mais capacidade de absorção e armazenamento de água da chuva. Isso aqui a gente mostra porque o homem ainda não se deu conta que provavelmente essas famílias que utilizam essas terras há mais de 100 anos, todos os anos planta, com qualquer chuvinha ele planta, na maior parte do tempo não consegue colher nada, porque o solo, como a gente já desapareceu, e desapareceu por conta da sua agricultura paleolítica.
porque esse terreno, pelo fato de ser inclinado, a campinadeira não devia passar nesse sentido aqui, de cima para baixo. E ele faz isso porque para baixo, aqui no Nordeste, quem vai para baixo, tudo santo ajuda. Quer dizer que a pressão para o animal arrastar a campinadeira é muito menor na direção de cima para baixo do que de baixo para cima. Mas ele podia fazer isso aqui com a chamada curva de nível. Passar a campinadeira. Aqui nós estamos vendo a direção de leste, de nordeste, digo, de leste para oeste. E ele devia passar para poder fazer a curva de nível, de norte a sul, de sul a norte. Ou seja, no outro sentido, passar a campinadeira para poder o terreno não ser arrastado pela água da chuva, não soltar o solo, não ir embora pela água da chuva, porque ia criando uma maior absorção à medida que faz a aragem da terra. Ela ia tendo mais capacidade de captar e armazenar água das chuvas. E ao mesmo tempo evitaria a erosão, que aí é extraordinária. Com qualquer chuvinha que escorre água aí, vai levando esse solo. Mas outra coisa que nós devemos observar é que o feijão é uma leguminosa. E as leguminosas têm a capacidade de colher o nitrogênio do ar, que é o principal nutriente das plantas, para suprir a necessidade da planta no solo. É por isso que o feijão macaçá, que é o feijão que está plantado aí, ele pode viver em condições de pobreza de solo e deficiência hídrica, tem capacidade de viver mais do que o milho. E o milho é um cereal que exige mais água para captação a partir do solo por intermédio de sua raiz do que o feijão. Porque, como a gente disse, o feijão tem o principal nutriente das plantas, que é o nitrogênio. E na raiz do feijão, do feijoeiro, existem as bactérias nitrificadoras que têm essa capacidade de captar o nitrogênio do ar por intermédio do corpo da planta, do corpo aéreo, e lá na parte radical, que são as raízes, elas estão lá vivendo e desse nitrogênio que colhe do ar. E então o nitrogênio vai também beneficiar as plantas, porque, como a gente disse, é o principal nutriente. E ao plantar o feijão junto do milho, na mesma, vamos dizer, no mesmo espaço, poderia até ser plantado os grãos de feijão e os grãos de milho na mesma cova. O agricultor, sem saber, está trazendo esse benefício, trazendo o nitrogênio do ar por intermédio do feijão, que seria benéfico também para o milho. Então nós fizemos essa pequena explanação, mostrando aqui que essa lavoura não vinga. A gente vê, tem no máximo 5, 6 vagens num feijoeiro, numa cova, quando deveria ver aí pelo menos centenas de vagens já pela idade dessas plantas. Do milho e feijão que foi plantado aqui lá pelo mês de janeiro, e nós já estamos em abril. Já era para ter muito milho verde aí, espigas, e já era para ter feijão aqui, macaça abundantemente. Mas, como a gente disse, falta dois elementos. Falta solo na medida certa, e a gente vê que o feijão está se beneficiando mais do que o milho, por ter o recurso do nitrogênio. E falta também a água. Se chovesse pelo menos a cada 8 dias, aqui caísse uma chuvinha, esse milharal já tinha melhorado muito. Porque o principal elemento da vida é a água. A água, o corpo das plantas tem no mínimo 65% de água. Mas não é qualquer água, aqui tem que ser água doce da chuva. E ela veio em pequena quantidade, mas suficiente para alimentar essas plantas. Só que ela vem
como a gente disse, uma chuva hoje, daqui vem outra daqui a 8 dias, e com a fuga de água do solo é de no mínimo 3,5 litros por metro quadrado ao dia, ou seja, o equivalente a 3,5 milímetros de chuva desaparece aqui por vários vetores do solo. No solo tem vários vetores de fuga, como por exemplo por evaporação para a atmosfera e a fuga no próprio terreno seco. O sol que é intenso, o vento também é seco e vai tirando a água não só das plantas, mas também do chão e até dos reservatórios. Então tudo faltou aqui porque o homem não tem a capacidade de entender que o volume de chuva aqui, embora tenha sido pouco, no máximo 120 milímetros de janeiro até agora, até abril, essas plantas não utilizaram nem 1% da água da chuva que caiu aqui. O homem poderia ter a capacidade de captar a água da chuva junto ao roçado, para que nesse momento, quando faltar a chuva, ele repor essa água e ter sua planta produzindo satisfatoriamente. Mas aí a gente sabe que nem as pessoas que frequentam a universidade, uma faculdade ligada à botânica, ligada à pecuária, ligada à agricultura, nem essas pessoas têm essa capacidade de entender que a água da chuva que cai no Brasil é milhares de vezes maior do que a necessidade das plantas. Só que essa água bate no chão e ao tocar o chão ela se converte em lixo. Água no estado do lixo e foge daqui como o diabo foge da cruz.